aí, galera, de volta, aula 4. Agora veremos acréscimos e descontos sucessivos. Isso sim é questão que com certeza vai cair na prova. Sempre anda sendo frequente nas provas anteriores, se vocês derem uma olhada, 2011, 2010, 2012, anda sendo bem recorrente esse tema, que são questões com mais cara de prova mesmo, e a gente vai entender melhor e poder visualizar alguns exemplos para poder captar o que são os acréscimos e os descontos sucessivos. Vamos considerar a situação seguinte. Uma tarifa de ônibus recebeu um acréscimo de 20% no primeiro semestre e de 30% no segundo semestre. Isso equivale a dizer que, em média, as tarifas foram aumentadas em... Então, mais ou menos, é só para vocês terem uma ideia do tipo de questão que vai cobrar isso aí. Sempre é algo nesse sentido assim, você tinha um determinado produto que ele sofreu um aumento de tantos por cento, depois um outro aumento e talvez porventura um desconto, então tudo um atrás do outro, num mês foi tanto, no mês seguinte foi tanto e depois mais tantos por cento, né? Não necessariamente só aumento e não necessariamente só desconto, às vezes pode vir misto e nós vamos ver todos os casos. Então, esse aí é apenas para vocês terem uma ideia, né, nesse primeiro caso, esse exemplo 3 aí, do que ocorre. Então, nesse caso, veja que o enunciado diz que ocorreu um aumento de 20% seguido de 30%, de um outro aumento de 30%. Então, nesse caso, nós temos dois aumentos sucessivos, certo? É um exemplo de dois aumentos sucessivos. Como é que você vai resolver uma questão como essa? Bem, geralmente ele vai querer saber se você der um aumento de 20% e de 30%, isso equivale a dizer que foi aumentado em quanto em relação ao valor inicial. Geralmente ele vai perguntar isso. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai calcular o fator de capitalização para cada aumento, tá? Assim, por isso que nós aprendemos na aula 2 e na aula 3, calcular o fator de capitalização e descapitalização. Porque aí, quando for acréscimo, você vai calcular o fator de capitalização e quando for desconto, o fator de descapitalização. No caso desse exemplo aqui, nós tivemos dois aumentos, então nós vamos calcular o fator de capitalização para cada aumento desse. Então, 20%, aumentar 20%, como que a gente faz? Fator de capitalização de 20%, vamos usar aquela regrinha mais simples. Você vai pegar 1 mais a taxa unitária de aumento. Taxa unitária de aumento 20%, divide por 100, 0,2. Então, 1 mais 0,2, 1,2. Então, esse é o fator de capitalização do aumento de 20%. 30%, beleza, vamos calcular o fator de capitalização. 30% você divide por 100, 30 sobre 100 dá 0,3, aí você soma com o número 1. Então, aqui a gente vai ter 1 mais 0,3. 1 mais 0,3 dá 1,3. Então, nós calculamos aqui o fator de capitalização para o primeiro aumento e para o segundo aumento. O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar, calcular o que ele pediu, porque ele quer saber se tiver esses dois tipos de aumento, isso equivale a dizer que foram aumentados em quanto. Então, o que você faz? A primeira coisa, calcula o fator de capitalização para cada porcentagem, e aí basta multiplicar os dois fatores. Multiplicando o fator número 1 pelo fator número 2, eu vou ter 1,2 vezes 1,3, isso vai dar 1,56. E aí o que você faz? Como a tarifa inicial ela era considerada 100%, que é equivalente a 1, então a gente vai fazer o seguinte, pega 1,56 menos 1, isso vai dar 0,56, e esse 0,56 é a taxa unitária correspondente ao aumento. Aí, se a gente quiser saber o valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, 0,56 vezes 100 vai ser 56%. Então, quer dizer que se você aumentar 20% e, na sequência, aumentar 30%, você, na verdade, vai estar aumentando, no final de contas, 56%. Aí toma muito cuidado, porque provavelmente vai ter lá nas alternativas 50% para te induzir ao erro, porque você pensa assim, se aumentou 20%, na sequência aumentou 30%, consequentemente terá aumentado 50% em relação ao valor inicial, e não é verdade. Você tem que calcular o fator para cada situação e multiplicar para você saber. Então, aumentar 20% seguido de 30 não é aumentar 50%. Beleza? Vamos para um próximo exemplo para fixar melhor aí. Um produto em janeiro de 2009 sofreu um acréscimo de 20% sobre o seu valor, em fevereiro outro acréscimo de 40% e em março um desconto de 50%.
Neste caso, podemos afirmar que o valor do produto após a terceira alteração em relação ao seu preço inicial é. Então, veja que é muito parecido com o exemplo 3, porém aqui nós temos dois aumentos, né, dois acréscimos e um desconto. Então, aqui é misto, né? Então, é o mesmo esquema, a gente faz da mesma forma. E veja que nós temos ali as alternativas, né? 10% maior, 10% menor, acréscimo superior a 5, desconto de 84 e desconto de 16. Então, vamos fazer o quê? O primeiro passo é aquele mesmo que nós fizemos no exemplo anterior. Você calcula o fator para cada situação. Para o fator de capitalização para os aumentos e o fator de descapitalização para os descontos. Então, na verdade, calculando aqui 20%, né, o fator, né, de capitalização para 20%, a gente vai ter então 1 mais 0,2, né, já que 20% dividindo por 100 aqui, 20 sobre 100 dá 0,2, somando com 1 vai dar 1,2. Aumento de 40%, a gente pega 40 sobre 100, dá 0,4. Então, 1 mais 0,4 dá 1,4, certo? Como aqui é desconto, ao invés de a gente somar com o número 1, a gente vai subtrair com o número 1. Então, 50%, desconto de 50%, 50 sobre 100, 0,5. E 1 menos 0,5 vai dar o próprio 0,5, tá? Então, esses são os três fatores que estão associados à situação que ele falou. Beleza. Tá. Teve essas três situações, dois aumentos e um desconto. Isso equivale ao quê? No final de contas, em relação ao preço inicial? Basta multiplicar os três fatores. 1,2 vezes 1,4 vezes 0,5. Se a gente multiplicar isso aqui, vai dar 0,84. Aí você olha 0,84, fechou. Vai lá e marca a letra D, certo? Errado. Por quê? Porque se vocês lembrarem do exemplo 3, a gente tem que subtrair 1. Tá? Já que se o preço inicial era 100%, que é equivalente a 1, a gente tem que subtrair isso aí de 1, esse valor aqui que resulta da multiplicação dos fatores. Então, o 0,84 não é a solução. A solução vem quando eu subtraio com o número 1, certo? Então, se você pegar 0,84 menos 1, vai dar menos 0,16. Menos 0,16 é a mesma coisa de 16%, multiplicando por 100, né? Equivalente a 16%. E aí o sinal de negativo indica que ocorreu um desconto, né? Então, nós teremos aí, na verdade, um desconto de 16%. Se você aumentar 20% no produto, depois aumentar 40% e depois dar um desconto de 50%, você, na verdade, vai estar dando um desconto de 16%. Então, é a alternativa E e não a alternativa D, ok? Vamos para um próximo exemplo, para fixar melhor ainda. Ó, o professor Vinícius perdeu 20% de seu peso de tanto trabalhar ao elaborar estes slides, né, para essas videoaulas. E após esse susto, ele começou a se alimentar melhor e acabou aumentando em 25% do seu peso no primeiro mês e mais 25% no segundo mês. Preocupado com o excesso de peso, começou um regime e praticar esporte. Conseguiu perder 20% do seu peso. Assim, o peso do professor Vinícius em relação ao que tinha inicialmente é. Veja que é uma situação idêntica ao exemplo anterior, ao exemplo 4. Né? Então, o que vocês têm que fazer numa questão como essa? Basta vocês verificarem o quanto aumentou, o quanto diminuiu e tal, e calcular o fator para cada um, certo? Então, no caso aqui, ó, nós temos aí, primeiramente, um desconto, né? Eu perdi 20% do peso, aumento de 25% e desconto de 20%. Você calcula o fator para cada um deles, para cada uma das situações. Então, desconto de 20%, 1 menos 0,2 dá 0,8. Aumento de 25%, 1 mais 0,25 dá 1,25. Aumento de 25% é a mesma coisa e desconto de 20%, 1 mais 0,2 dá 0,8. Na verdade, isso aqui é menos, tá? Isso aqui está errado. É 1 menos 0,2, que dá 0,8. Isso aqui foi um erro de digitação meu, tá? É 1 menos 0,2, que dá 0,8, certo? Calculei os fatores aqui, todos os fatores, beleza. O que eu vou ter que fazer agora? Multiplicar. Multiplica todos eles. Então, se eu multiplicar 0,8 por 1,25, por 1,25 e por 0,8 de novo, isso aí vai dar 1, certo? Vai dar exatamente 1. Aí, o que acontece aqui?
Não esqueçam que nós temos que subtrair com o número 1, já que se o valor inicial correspondia a 100%, que é equivalente a 1, eu tenho que subtrair esse resultado do número 1. Então, quando eu pego 1 menos 1, certo? Isso aqui vai dar 0, ou seja, é 0%, tá? E aí, o que acontece? Permanece igual, né? Já que deu 0, não mudou em nada. Então, dá um desconto de 20%, aumento de 25%, outro aumento de 25% e um desconto de 20%, permanece a mesma coisa da situação inicial. Então, a solução aí seria a alternativa E, certo? Que é exatamente igual. As outras alternativas, 8%, 10%, 12% e 10% maior, né, na B e menor na D, estão incorretas, certo? Então, o raciocínio é sempre esse. Você vai, verifica o aumento ou desconto, calcula o fator de capitalização ou descapitalização para cada um, multiplica-se todos eles e subtrai do número 1. Certo? Subtraindo, você vai obter o valor, né, taxa unitária, e aí multiplica por 100 para saber o valor em porcentagem. Nesse caso aqui, não altera em nada, porque deu 0, multiplicando por 100 continua 0. Então, dá 0%. Essa seria a resposta correta dessa questão. Lembrando que essa questão do exemplo 5 e a do exemplo 4 foram questões de provas anteriores. Aí, eu deixo para vocês como exercício, para vocês tentarem fazer, então, essas duas questões aí, muito parecidas com o que nós fizemos agora há pouco, né, utilizando o mesmo raciocínio. Então, eu agradeço mais uma vez pelos comentários e até a próxima aula.